Olá pessoal, 5 minutos de direito ambiental. Hoje a gente vai falar sobre uma expressão bem polêmica e que está entrando na moda agora, que chama de desmatamento líquido, né? Vamos tentar explicar o que seria essa expressão, porque ela não existe no conceito da lei, né? Desmatamento líquido seria aquela forma de intervenção de supressão de vegetação autorizada por lei dentro da área legalmente permitida na propriedade, seja rural ou urbana, né? Mais na rural, né? Muito interessante quando você vê muitas informações na mídia sobre como é que é a política ambiental brasileira, tal, como é que estão nossos compromissos com os protocolos internacionais de redução de gases de efeito estufa, coisas do gênero. Sempre se usa a parametrização do desmatamento na Amazônia, né? Mas o desmatamento na Amazônia é um número que, se não for bem filtrado, não representa nada, né? É que nem eu querer dizer, quando eu comparar o número de mortos no Brasil com o número de mortos na guerra da Síria, né? O número absoluto pode ser até parecido, mas isso não quer dizer nada, porque lá está em guerra e aqui não é guerra. Então é muito pior aqui do que lá, se você ignorar a situação guerra. É o mesmo ponto do desmatamento. Se você ignorar a situação de onde está sendo feito o desmatamento, e não só que tipo de vegetação foi desmatada, você tem uma informação parcial que pode levar a interpretações um pouco equivocadas. Você precisa avaliar que todo desmatamento autorizado, seja através de licenciamento ou de autorização própria, requer diversas medidas compensatórias para esse tipo de autorização, tá? E lembrando que, para você mesmo obter a própria autorização de supressão ou licença, você vai ter que comprovar outras formas de preservação da mata, né? Que pode chegar de 20% nas áreas de Mata Atlântica, região Sudeste, Sul, a 80% na região da Amazônia Legal. E dependendo do tipo de atividade que for fazer essa supressão, aí você terá medidas compensatórias que tornam o cálculo desse desmatamento negativo. Por quê? Porque para cada hectare que você for suprimir, você vai ter que compensar com outras formas. Você vai compensar cada hectare suprimido em área de preservação permanente, APP, por outro hectare. Se for de Mata Atlântica, tem que repor por mesma área equivalente. Se tiver intervenção com as espécies especialmente protegidas, haverá necessidade de replantio nas espécies em quantidade muito maior, que pode ser de 3 a 5 até 30 no caso do piquizeiro. Você tem que contar 30 piquizeiros para cada um suprimido, né? Então há uma série de cálculos que têm que ser recompensados de acordo com a intervenção. A mera supressão em si não quer dizer necessariamente que há um dano ambiental. Lógico que quando você usa o termo desmatamento, a gente presume, e a mídia trabalha muito isso, né, com todo desmatamento ilegal, como se a gente vivesse sob uma moratória ambiental. E não existe moratória ambiental. E nunca vai existir moratória ambiental, e nem pode existir moratória ambiental. Por quê? Porque senão a gente morre, assim, a civilização para. Nós vivemos em interação com o planeta. Essa interação, ela pode ter efeitos benéficos ou maléficos, mas nós vivemos no planeta e mudamos a paisagem. Nossa espécie é assim. Nós vivemos assim, né? Nós evoluímos assim. Quer gostem ou não, mas assim é a nossa realidade. Mesmo aqueles que queiram ter uma vida menos impactante, tal, qual eu respeito, mas que eu não coaduno, né? Eles têm que entender que eles também geram impacto. Todo ser humano gera impacto, né? E a atividade econômica do ser humano para alimentar os humanos também gera impacto. Então a gente precisa, na verdade, superar esses números absolutos que são muito assustadores para um senso crítico e uma informação adequada, correta e devidamente esclarecida, que é o desmatamento líquido, que é aquele desmatamento dentro do ordenamento vigente que possui as devidas autorizações, condicionantes, vai ter suas devidas medidas compensatórias, medidas de controle, de reparação, tal, e o devido acompanhamento pelo poder público e sociedade, tendo as devidas reduções de impacto que um mero desmatamento ilegal não faria, né? Essa é uma discussão muito clara, e depois eu pretendo um dia falar um pouco mais sobre Mata Atlântica, porque tem determinados tipos de legislação que estão se tornando tão rigorosos e estrangulantes na atividade econômica que acaba prejudicando aquele que quer atuar dentro da lei e favorecendo o cenário para aquele que quer atuar na ilegalidade, né? Quando a lei cria restrições que não compensam tal, a aplicação delas, é natural o caminho da ilegalidade. E o direito também trabalha com ilegalidade. As sanções são derivadas da ilegalidade. E essa é a tragédia dos comuns, né? Uma coisa que é muito pouco estudada no Brasil, que depois eu pretendo falar um pouco mais num vídeo específico, né? Até que ponto o poder de comando e controle tem sua eficácia ou não. Uma coisa que é pouquíssimo estudada aqui no Brasil, né? Muito repetida lá de fora, mas com outros parâmetros. Eu acho que a gente tem que voltar a ter um senso crítico sobre essas coisas. Não parar de ficar importando as coisas só por importar, porque está bonito lá fora. Aqui a realidade é outra, a gente tem que ensinar para os outros o que fazer, tá? Não ficar copiando dos outros.
Então é isso por hoje, tá? Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, fala mal. Depois a gente segue aí. Abraço a todos. Tchau, tchau.